Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, o Manuel do Coecílio. Se quiser falar pro pessoal aí, se apresentar também, por favor, fique à vontade, meu querido. Boa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite aqui, o podcast. Eu acho muito legal a iniciativa de fato, apresentar um pouco das entidades, para que todo mundo no INSPER meio que possa se direcionar melhor o que ele vai fazer, carreira. Exatamente. E conhecer melhor e não só ficar restrito aí, tipo, a entidade mais conhecida e tudo mais. Sem dúvida. Me apresentando um pouco, eu sou o Manuel, estou no 5º semestre de Economia, tenho bastante interesse, literatura, empreendedorismo, mas principalmente mercado financeiro e economia política, política pública, então por isso que eu estou no Conselho hoje. E tomara que o papo seja bom e dê pra galera conhecer e se interessar bastante pelo Conselho. Sem dúvida, é o que você falou, cara. O intuito aqui é a gente literalmente apresentar de tudo, não só aqueles que a gente mais conhece, como também todo mundo tem que ter uma vez, porque, cara, gosto é gosto, não se julga e todo mundo pode querer. Então, uma coisa interessante que você já mencionou, você faz economia e basicamente acho que a primeira coisa por onde a gente deveria começar, para o pessoal também começar a ter um overview e entender melhor, o que é o Coecilium, cara? Boa. Explica pra gente aí o que vocês fazem, o que é. Boa, perfeito. Não, o Conselho basicamente é das entidades mais velhas que o INSPER tem. O problema, e acho que assim, talvez até vocês perguntem disso no futuro, é um pouco de como ele tem mudado ao longo do tempo, não tem tido uma constância, e eu acho que hoje o Conselho se encontrou. De um ano para cá, acho que a gente tem melhorado muito com o reconhecimento no INSPER e tudo mais. Mas por que a gente tem melhorado? O Conselho é a entidade de política, ou sempre foi a entidade de política do INSPER. Qual o problema? Acabava sendo muito cíclico, como tem outras entidades de política aí, muito cíclico e restrito ao período meio que eleitoral. Então aí, quando cada 4 anos a entidade bombava, e depois meio que a galera não tinha mais que falar, não tinha mais debate e tudo mais. Hoje, a gente continua, obviamente, com um pouco de interesse político, porque eu acho que um pouco do nosso objetivo é meio que alçar, a gente sempre fala isso, o debate público na faculdade. Sem dúvida. Se for para ser no Brasil, São Paulo, perfeito. Mas se for no INSPER, que são os melhores alunos de economia do país e tudo mais, já está ótimo. Fazer as pessoas se interessarem por isso. Só que a gente começou a ter um viés muito mais técnico e, de fato, estudar política pública. Não a política em si eleitoral, de ficar vendo X candidato e apoiar esse aqui, fazer um evento para que a galera conheça esse. Não. A gente quer saber, e é isso que a gente faz hoje, análise de política pública. Então, de fato, baseados em dados e evidências, escolher não, porque a gente não escolhe nada. Mas assim, apresentar, né? A gente analisa X projeto, X programa, o Bolsa Família, o Jovem de Futuro, Criança Feliz, milhares de programas que tem aqui, e o nosso objetivo é falar, cara, isso aqui é bom ou é ruim? Assim como tem entidade que vai falar, vamos investir nessa empresa, sim ou não? Vamos fazer tal projeto, sim ou não? Com um viés de mercado, só entender. Não, Conselho não. Só político? Não, viés acadêmico, acho. Acadêmico, entendi. Acho que eu diria. Obviamente, academia, acho que a nossa ideia é que a academia converse cada vez mais com a política, e, de fato, assim melhorar a política, como a gente tem hoje 1 milhão de acadêmicos no INSPER que trabalham, que, aliás, a gente tem contato frequentemente. Por exemplo, o Marcos de Lisboa, que a gente vai fazer evento com ele daqui a pouco, nem foi anunciado ainda, mas a gente vai ter evento com ele dia 30 de setembro. Não, estamos em outubro. Já fica uma data em outubro, evento 20, com ele. Não sei se vai ser aberto ainda, mas é um evento. O Marcos é um acadêmico dos mais... Ex-economista do Brasil, ele é o ex-ministro da Economia. Então, mas dos economistas mais importantes renomados, que a gente tem, e acaba tendo que trabalhar na política. A mesma coisa com o Ricardo Paz de Barros, o pessoal aqui conhece muito bem da aula aqui no INSPER, é dos economistas mais importantes do continente todo, e a Laura também. Laura Miller tem parceria com a gente, acho que hoje é nossa madrinha no Conselho. Ela trabalha constantemente com os políticos mais importantes do país, dando consultoria, dando assistência técnica para todos eles. Então, acho que é isso meio que o Conselho quer, colocar os alunos da graduação, meio que trazer essa conexão do lado político e acadêmico e, de fato, um pouco melhorar a política, ou que os alunos se interessem mais por melhorar a política com ciência,
com tecnicidade e tudo mais. Fazer essa análise também, né? Isso que é interessante. E, cara, acho que é muito interessante pegar numa escola que nem o INSPER, porque se a gente pensar, os carros-chefes aqui do INSPER são a graduação de Economia, a ADM, e querendo ou não, quando a gente vê o pessoal muito interessado em mercado, cara, se você for parar para olhar, eu acho que a coisa que mais impacta o mercado atualmente na sociedade é política. Sim. Basicamente. Sim. Relações, óbvio, diplomáticas, Mas o mercado óbvio. também impacta a política. Definitivamente. Um acaba batendo com o outro. Mas isso é uma coisa muito importante, porque eu vejo muita gente que, por exemplo, tem muito interesse em mercado, abre a Bloomberg e só se restringe às notícias que estão apresentadas ali, não vai mais a fundo. Enquanto vocês apresentam uma gama de conhecimento, que óbvio, não só se restringindo a mercado, quero deixar isso claro, mas também, o cara tem interesse em mercado, pode pegar e falar, eu tô aqui aprendendo um negócio que vai enriquecer muito a minha capacidade de conseguir entender como tudo funciona. Então, fazer análise, enfim, isso eu acho bem interessante. Sim, acho que assim, também a gente aprende isso, mas eu acho que o viés do Conselho em si é muito mais social, eu diria. Social, entendi. Políticas públicas não tanto voltado lá do macro do Brasil, como que Banco Central afeta, sei lá, Bolsa, Bovespa, X coisa, não. Acho que o nosso ponto é como que, por exemplo, Bolsa Família, que eu acho que é um exemplo que eu sempre coloco, porque todo mundo conhece, é o mais prático de... Sem dúvida. Como que você dando X quantidade de dinheiro para uma pessoa, você consegue melhorar a vida dela ou não. De fato, você melhora. Como que melhora? Por que melhora? Se você dá X ou 2X, quanto que é o impacto disso? Isso tem impacto na política, obviamente, mas eu acho que não no Economia, mercado. No mercado. Mas eu acho que a gente não fica tanto pensando como que a política... vai influenciar nesse sentido. A gente pensa mais na política pública, na medida. A gente não está vendo muito X fala do presidente. Sem dúvida. A gente está vendo só, cara, como que os estados, os municípios estão implementando isso aqui e como que está afetando a população diretamente. Interessante. Tipo, acho que é isso. Mais do que pensar como que a política impacta o mercado, que também ajuda... É mais como que a política impacta a vida das pessoas diretamente. Sem dúvida, acho que é só, enfim, uma das coisas que eu abri de leque para falar, mas definitivamente o Conselho em si é mais a política pura sendo estudada junto a todas as questões sociais que podem ser implementadas aí por candidatos que trabalham na política, né? Então, bom, vou continuar aqui com as nossas perguntas. Acho que uma coisa que a gente tem interesse em saber é qual que é a trajetória de um aluno dentro da entidade. Eu acho que não é uma coisa fixa, né? Não deve ser uma coisa, estagnada. Mas ainda assim, por exemplo, você falou que você é de economia. Qual foi a sua trajetória, por exemplo, como exemplo aqui dentro da entidade do Conselho? Boa, perfeito. Acho que a trajetória... Primeiro eu gostaria... Acho que vai mudar um pouco. Porque, óbvio, quando eu entrei, foi meio que quando o Conselho começou a mudar de... o seu viés virar um pouco mais técnico. Então eu entrei no terceiro semestre, eu estou no quinto agora, então eu tenho 3 semestres na entidade, um como trainee, outro como membro e aí depois presidente. Sim. É uma entidade menor, então todo mundo se conhece muito e não tem tanto hierarquia. Porra, eu sou presidente, mas cara, todo mundo dá palpite, todo mundo vai dar opinião e não tem meio que... eu gostaria que agora vai começar a se estruturar muito mais de ter divisão em cargos claros. Já tem, obviamente. Mas cada vez mais entrando mais gente, aumentando a retenção da entidade. Que, por exemplo, o tempo médio de um membro não seja um ano e meio, que sejam 2 anos e meio. Para que aí a entidade comece a pegar corpo, que a nossa consultoria ela evolua muito mais, que aliás esse é um ponto que eu gostaria de falar depois, do início dos projetos de consultoria no Conselho. A gente faz consultoria com mandatários de fato políticos, aí que entra a parte acadêmica, alunos de graduação no INSPER, ajudando políticos como a Cris Monteiro, que é vereadora pelo Novo, acho que isso, e a Marina Elou, que é deputada estadual. Que inclusive faz a pós da graduação aqui. Exatamente. Né? E agora eu não lembro o partido dela, mas as duas, uma de direita, centro-direita e outra de centro-esquerda, a gente não tem... Aí que tá. Vocês não têm um viés político. Isso é legal. Não tem viés político. Obviamente, membro
que está no INSPER, no Conselho e no INSPER, vai ter viés político. Isso é normal, pessoal. Mas a ideia é, cara, ajudar o político que estiver disposto a melhorar um pouco o processo de análise da política. Então, até isso. O membro hoje, eu diria que entra como trainee. Como trainee, a gente vai alocar os projetos que a pessoa vai fazer, vai analisar. Então, por exemplo, Criança Feliz. Entra como trainee, analisa o Criança Feliz, faz teoria da mudança, vê alguns papers, revisão de literatura, benchmarking, 1 milhão de coisas. Aí, uma vez avaliando o desempenho da pessoa, a gente sabe se vira membro ou não. E uma vez membro, aí de fato, começa a consultoria. Você começa a ter contato com os políticos, você vai até a LESP, você apresenta a tua análise para os políticos que de fato estão trabalhando com essa política pública. Então, por exemplo, Marina Low, nosso projeto é avaliar o cenário de creche e de métricas de avaliação de creche em São Paulo. Ela foi eleita agora, ela foi eleita, inclusive. E, cara, ela trabalha literalmente com isso e ela sabe mais do que a maioria das pessoas no Brasil. Então a gente está ajudando ela a melhorar o conhecimento e ela também está ajudando a gente, vocês principalmente. Não estão ajudando só ela, vocês estão fazendo coisa para o Brasil também. Uma coisa interessante do Concílio é que, cara, quando a gente pensa que um membro pode ter a visão em relação a um projeto de um político e essa visão de alguma forma possa vir a ter um impacto positivo nesse projeto, não só ele vai estar fazendo um bem durante aquele político estando eleito para a política pública que ele irá implantar, porém com uma sociedade um todo. Tipo, ele vai, se o cara vai implantar uma política dentro da sociedade e de alguma forma um aluno do INSPER pode vir a ter não vou dizer um catch, mas uma pegada, mas, cara, de alguma forma melhorar algum ponto. Sim. Cara, ele literalmente não só teve um impacto no cara, como um impacto direto também na sociedade. Isso é uma coisa que acho que é uma coisa grande que vocês carregam, né? Não, então, acho que principalmente esse o nosso foco. Obviamente que mantendo humildade de que a gente é só jovem de 20 anos que não vai mudar a política brasileira, por mais que a gente queira, gostaria. Mas é uma forma de preparar para que quando a gente tenha 40, 50 anos, a gente de fato mude a política brasileira. Querendo ou não, o futuro do Brasil, por mais incrível que pareça, tá meio que aqui, nas melhores faculdades do país. E é isso. Obviamente, a gente sempre mantendo humildade, mas o que a gente é auxiliar, de fato, a gente está aprendendo desses políticos, analisar. E isso já é ótimo. Já acho que a gente já muda um pouco do país só fazendo isso, aprendendo. Claro, o conhecimento é a chave, né? Acho que esse é o foco. Obviamente, o Conselho está só começando com isso, a fazer a consultoria, e acho que os passos que a gente tem a evoluir são muitos. Obviamente, a gente adoraria que daqui 1 ano, um projeto na LESP, por exemplo, seja aprovado é óbvio. Com a ajuda do Conselho, entendeu? Claro. Sonhar alto? Mas não é impossível. Isso eu diria que é um sonho alto, mas ainda assim é um sonho que você está com o pé no chão. Sim, porque como você falou, acho que o principal motivo pelo qual a entidade existe é justamente você conseguir aperfeiçoar o conhecimento, né? Não vou toda hora conseguir falar, então a gente achou aqui na sua pauta política, no seu projeto, uma questão que dá para melhorar sem. Não necessariamente você precisa, mas a questão só de, como você falou, tá lá, conseguir conhecer os políticos, conseguir estar efetivamente na linha de frente, entendendo como se faz essa troca de informações e política, para o pessoal que se interessa, isso deve ser muito enriquecedor. Sim. Então, definitivamente. Mas, o que mais? Vamos ver. Quais habilidades... você já falou em relação ao pessoal, como é feito o processo seletivo, em relação a, por exemplo, como vocês avaliam... que primeiro vocês passam um case para o cara trabalhar em cima, e aí se você vir que ele tem a capacidade, ele é aprovado, vira um membro e aí efetivamente trabalha com case real. Mas em relação a esse processo de capacitação do membro, como é que você enxerga o desenvolvimento, isso você pode até responder do seu pessoal? Quando você entrou, você obviamente não lidava com as figuras públicas ou com as questões reais da mesma forma que talvez você lide hoje. Como é que você enxerga essa mudança, por exemplo, principalmente talvez em membros que entram agora? Qual que é a mudança que você enxerga neles quando o cara trabalha num case fictício para poder ser aprovado e quando o cara efetivamente está lá trabalhando para valer? Acho que
Pelo que eu entendi da pergunta, é muito mais o que muda em um membro do Concilium, quando entra e quando sai. Quando sai, exato. Eu acho que, primeiro, ter essa noção de que a política ela pode sim ser feita com evidências, com dados e evidências. Obviamente, você não precisa entrar no Concilium para isso, mas você consegue, no Concilium, ter uma noção muito mais clara do como. E aí que tá. Quando você entra como trainee, o primeiro trabalho que você tem é, de fato, fazer a teoria da mudança. O que é a teoria da mudança? É você entender o que é a política de fato. Tem 1 milhão de políticas públicas aí que prometem X coisas, fazem 1 milhão de coisas e no final do dia fazem uma coisa. Não tem problema fazer só uma coisa. Às vezes uma coisa tem um impacto tremendo. Isso acontece. Agora, isso, entender de fato a política, saber como pesquisar, saber interpretar, compreender os papers acadêmicos, entender o que a política faz de fato, como que ela faz e qual que é o impacto que ela tem. Eu acho que isso que o membro do Concilium está capacitado para fazer, e cada vez mais as capacitações melhoram. A gente já esse semestre começou a ter capacitação de econometria para começar não só a interpretar papers, academia em si, mas também começar a gerar de fato conteúdo. Claro. E esse é outro ponto que a gente tem. Hoje a gente ainda tem muito a evoluir com isso, mas se a gente quer passar um projeto na Alesp, por exemplo, a gente vai ter que saber não só interpretar a melhor literatura que tem, senão gerar algo de conteúdo, algo de evidência. Agregar algum valor nesse sentido também, Isso, né? acho que isso que é o membro Concilium. Além de soft skills, você está falando lá com o chefe de gabinete de X político, que teve 1000 votos, tem milhões de seguidores no Instagram, você vai ter que saber falar. Se posicionar de uma forma talvez diferente. Você tem contato com a academia, por um lado, parte técnica, parte de pesquisa, mas também a parte política. Claro. Que, obviamente, a forma de se comunicar, tentar entender o que eles querem, é essencial. Acho que é isso que eu diria. Legal, pô. Fazer uma pequena pausa aqui para falar sobre o nosso patrocinador de hoje, o The Coffee. Então, pessoal, todo mundo do INSPER sabe o quão difícil, por assim dizer, é a nossa rotina. E às vezes é necessário um pouquinho de café para nos manter funcionando, por assim dizer. Então, se você tem interesse em bebidas em gerais, não só café, aqui você está tomando... O que é isso aqui? Eu achei bonito. Ice Latte. Ice Latte. Se você tem interesse em algum tipo de bebida, óbvio, com ou sem café, dá uma passada lá no segundo andar do prédio 1 para a galera do The Coffee. E, bom, é isso. Agradecemos o patrocínio. E, cara, vou continuar aqui, porque eu me interessei muito numa coisa que você falou. Quando você falou em relação às mudanças que aconteceram no Concilium. O que fez essa trajetória ao longo do tempo? Qual foi a trajetória de mudança, principalmente do Concilium, ao longo do tempo? Porque existem rumores, um pouco que a gente sabe, pelo menos em relação ao que eu sei, que quase deixou de existir da maneira como existia e mudou a figura e a maneira de atuação do Concilium completamente. O que aconteceu aí no meio? Tá, boa. Assim, não sei se acabar o Concilium, acho que nunca chegou a esse ponto, mas não entender o que tava fazia no Concilium. O Concilium era muito um lugar de debate. Tá. Político totalmente partidário, ou pelo menos em sua maioria. Então, por exemplo, a galera que vai conhecer, quem está no INSPER há pelo menos um ano, aquele evento que a gente teve que ia ter do Boulos e do Salles. Hoje o Concilium nunca faria um evento desses, porque não agrega absolutamente nada em questão de conhecimento a entidade não. Não só os membros da entidade, mas a comunidade. Agora a gente mudou totalmente isso. Por exemplo, o último evento que a gente teve foi com o Gustavo Franco, talvez um dos economistas mais importantes do país, lotou a sala. Então a gente consegue combinar conteúdo com também um pouco de diversão, porque foi um evento divertido, foi um evento que teve muito engajamento, talvez até mais engajamento do que teria Boulos e Salles, e teve 1000 vezes mais conteúdo do que um evento... Aprendizado, efetivamente, né? Que assim, obviamente, político agrega também. O problema é que é um debate que não ia ter
Provavelmente ia ser meio exato, muito mais não ia conseguir se desenvolver mais um uma coisa. embate do que um debate. Então é isso. Mas a pergunta que você tinha feito, por que quase acabou? O que mudou? A entidade tomou um novo formato. Acho que o né? principal ponto era, tudo bem você ter uma entidade que faz só debate. Uhum. O problema é que, ao longo do semestre, uma pessoa entra no Concilium, sai do Concilium, para quê? Para organizar debate? O que você aprende com isso? Nada. Nada. Agora, eu acho que o Concilium tem uma visão clara do que... Porque, no final do dia, todo mundo aqui tem entidade porque quer ganhar dinheiro no futuro, se preparar para o mercado de alguma forma. Não todo mundo. Tem entidades que talvez você faz por diversão e tudo mais, mas... Você espera que agregue algum valor. Exato, algum valor para o teu currículo. Eu acho que hoje o Concilium faz isso de fato com a capacitação que a gente tem, com os projetos que a gente faz, e acho que isso não tinha antes. Então acaba sendo não faz sentido você estar em uma entidade se você só vai organizar debate, sendo que você pode ir num debate sem fazer parte da entidade. Entendi. Então, essa foi a... então acho que essa foi a mudança. Mas também, de novo, não tem problema nenhum. Conheço 1 milhão de pessoas das gestões passadas e todos muito competentes, dos melhores alunos do INSPER, pessoal não tinham tanto essa visão. Até porque se não fosse como foi até agora, não estaria aqui hoje, certo? Exato. Então... E assim, o Conselho tem, acho que, um papel muito importante em... FHC veio pra cá, o Temer também teve evento com o Conselho. Muito legal. E sempre, essas figuras, quando vêm... Agregam muito. Agregam, querendo ou não. Então hoje a gente quer continuar fazendo eventos, só que cada vez mais com figuras boas, famosas, que lotem auditórios, mas também que agreguem em conhecimento, em repertório. Acho que é isso. Bem interessante, e acho que tem a pergunta já, essa última pergunta vai relacionar muito ao que você acabou de mencionar. Se você pudesse, uma coisa hipotética, tá? Você pode escolher qualquer pessoa. Eu, por exemplo, vou depois dar a minha resposta pessoal, talvez choque até você. Mas, principalmente na questão de debate, conseguir tirar algum crescimento de conhecimento. Se você pudesse, você como representante do Concilium, mas não só você, acho que você deveria tomar talvez opinião e, enfim, ver geral da entidade, mas se você pudesse, quem você traria de figura política aqui hoje para você fazer algum tipo de evento? Boa. Boa pergunta, sim. Eu acho que, obviamente, eu tenho, talvez, pessoal, mas pensando no Concilium. Primeiro, de novo, que a gente tem falado anteriormente. Cada vez mais figuras técnicas, mas também famosas. Então, acho que assim, na linha com os eventos que a gente tem feito, Meirelles, Gustavo Franco, talvez, provavelmente, o Campus Neto. Acho que seria o evento dos sonhos da faculdade. A gente até tem tentado. O problema é que esse semestre está bem difícil de agenda. Uhum. Com o Campus Neto, eu acho que é uma pessoa que está sendo bem admirada por motivos assim bastante claros para o mercado, e não só isso. Acho que também para a política em si. Uhum. E eu acho que é alguém muito relevante hoje que a gente tem a ouvir muitas coisas. Principalmente para o aluno INSPER, para a comunidade INSPER. Em si, aluno INSPER. Eu vejo Isso. também um perfil do INSPER encaixando perfeitamente nessa entrevista. Eu acho que... E não seria um evento, talvez, polêmico. Acho que a gente não quer isso. A gente quer conteúdo, aprendizado e também que seja divertido, que todo mundo queira ir, que seja relevante. Acho que o Campus Neto seria alguém que a gente gostaria muito. Deve ter algumas outras pessoas, por exemplo, que a gente até fala, chamar Nobel de Economia, fazer um evento online, talvez, com a Estado do Flow, não são eventos impossíveis. Não. Acho que isso, se a gente conseguir... Óbvio, você falou sonhar alto. Não, sonhando alto. por favor. A minha resposta é completamente... Pode falar a tua resposta. Eu acho que eu faria com Jesus Cristo, assim, cara. Eu ia tentar sentar numa mesa ali, tipo refazer a última ceia, assim. Eu quero entender como é que esse cara teve tanta influência, entendeu? E, enfim, acho que é uma questão pessoal, mas eu compreendo totalmente o seu ponto aí. Acho que seria definitivamente uma pessoa que agregaria muito, até pelo, como eu falei, o perfil do aluno é bem compatível, por assim dizer, com o que ele está fazendo atualmente no país. E o legal é que vocês continuam propagando e mantendo a entidade andando, né? Isso que é
é bom de se fazer, porque independentemente do processo de mudança e reestruturação, acho que se a gente não propagar e continuar sempre indo pra frente, óbvio, de que adianta existir, tá ligado? Então isso é uma questão bem legal. Mas fica à vontade para adicionar qualquer outra coisa aí pro pessoal, que você quiser. Não, acho que o que eu ia falar, talvez fazer a publicidade nossa. Se vocês quiserem, não só... Primeiro, conheçam o Consilium, acompanhem mais, eu acho que agrega muito... vai agregar muito para a comunidade. E assim, é uma proposta que faz muito sentido, principalmente no INSPER. Acho que o INSPER é a faculdade que mais tem entrado com força no mercado, segmento de políticas públicas, hoje reconhecendo no país inteiro, cada vez mais, e faz total sentido, assim como faz sentido ter entidades de mercado financeiro no INSPER, tem entidades de consultoria, tem entidades de engenharia, X coisas, tem que ter, e hoje eu acho que já tem, o INSPER, uma entidade de política pública e, de fato, que agregue e capacite os alunos da graduação para isso. Então, quem tiver interesse, realmente eu convido muito, porque eu acho que hoje o Conselho já entrou nos trilhos, eu acho que continua sendo assim para os próximos anos. É isso. Agradecer pelo convite. Obrigado por vir. Muito boa a entrevista. De expor nossas ideias, nossos planos. Sempre, essa é a intenção. Valeu bastante, muito obrigado. Obrigado, pessoal.